Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Nós criamos, ó Pai. Santo Deus. Diga isso. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, diga, e mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro. Pega a sua voz, declare pra ele, diga. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê, eu sei, Senhor, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Celebre. Aumente a sua voz, declare isso. Diga. Tu és a minha porção. Diga pra ele. Levante sua voz, diga. Tu és o meu socorro. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços nós estamos seguros. Pega as suas mãos para os céus, celebre. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Dar isso. Ainda que a figueira não, ainda que a videira não dê, mesmo que não haja alimento. É com grande alegria que nessa noite nós participamos dessa festa. Temos a certeza de que os céus estão alegres nessa noite, por aquilo que Deus tem feito na vida dessas 15 pessoas que irão testificar a sua fé. Então louve a Deus conosco, glorifique a Deus conosco, com cada um que foi batizado aqui, nesse frio que a gente está enfrentando, mas Deus está aquecendo o nosso coração. A paz do Senhor, igreja, é com muita alegria que nós vamos, neste momento, batizar 2 adolescentes. Eu tive o privilégio de pegar no colo. É o Pedro Augusto Gomes Correia e o Breno Pereira Gomes de Souza. Com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, e mediante a vossa pública confissão de fé, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Também vamos batizar neste momento a Mônica Lucindo de Souza e Sandra Caetano Cardoso. Mediante a vossa pública confissão de fé, de teres
recebido o Senhor Jesus como Salvador de vossas vidas. E como ministros do Evangelho, nós as batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Também vamos batizar a Danila Santos Silva e a Geisa Cabral Portela Bastos. Com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós as batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Também vamos batizar neste momento a Carla Cristina de Carvalho e a Isis Aparecida dos Santos Vieira. Mediante a vossa pública confissão de fé, de teres recebido a Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas, nós as batizamos como ministros do Evangelho agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Alegria para nós também batizar o casal Gustavo Rodrigues Amador e a Tatiane Aparecida de Menezes Amador. Estão todos aqui tremendo nessa noite. É de alegria também, viu, irmãos? Está uma bênção aqui. Mas mediante a vossa pública confissão de fé, de terem recebido a Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas, e com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos batizar neste momento também a Paula Silva Santos e o Flávio Venâncio de Aguiar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mediante a vossa pública confissão de fé, de terem recebido a Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas, com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles estão com frio. Mas vamos batizar neste momento também Lenilson de Lima e Orlando Maurício da Silva Júnior. Lá embaixo. Mediante a vossa pública confissão de fé, de terem recebido a Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas, e com a autoridade que temos como ministro do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E neste momento, o último batizando, o Adson, bispo de Jesus. Vai ser de 2, olha aí. Olha que bênção, privilegiado, vai ser batizado pelos 2 pastores, mediante a vossa pública confissão de fé, de ter recebido e reconhecido a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós, como ministros do Evangelho, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 15 pessoas, 15 almas que testificaram da sua salvação, da transformação da sua vida, que você possa celebrar aí agora o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu vou chamar estes que hoje passaram pelas águas, vou pedir para que perfilem-se aqui, voltados de frente para a igreja. O Pedro Augusto Gomes Correia, vem cá, Pedrão. O Breno Pereira Gomes de Souza. A Mônica de Souza. Sandra Caetano Cardoso. Danila Santos Silva. Geisa Cabral Portela Bastos. É Geisa mesmo, né? Carla Cristina de Carvalho, Isis Aparecida dos Santos Vieira, o Gustavo Rodrigues Amador e a Tatiane de Menezes Amador, a Paula Silva Santos, o meu xará Flávio Venâncio de Aguiar, o Lenilson de Lima, aí ó, tem até fã-clube já, Orlando Maurício da Silva Júnior. Estes foram aqueles que desceram as águas do batismo hoje. Os que eu chamarei agora são aqueles que estão vindo por transferência de outras igrejas evangélicas. Ok?
que estiveram na reunião hoje à tarde com o pastor Daniel Antônio. É a Fernanda Cristina Pereira e o Sérgio Yamaguchi Mazotti. Estão aqui, né? Estão vindo. O Paulo José da Silva e a Janaína Impassionato Silva, onde vocês estão ali. Agora é uma família toda. O Emerson Ferreira Galvão Aragão, a Ana Carina de Aragão Galvão e o Evandro Galvão Aragão. Também o Otávio Henrique Mafra Almeida, olha aí que bênção, maravilha. A Mariana Custódio Gorre, cadê a Mariana? Está vindo ali. Aqui também a dona Shirley Chelegal. Acertei, dona Shirley? Chelegal. Achei legal também. Chelegal, olha que chique. Muito bem, estes entregaram a sua ficha, mas por algum motivo não conseguiram chegar. Se porventura você se encontrar, por favor, pode vir à frente. Se você não tiver, não venha. Entendeu como é que funciona ou não? É fácil. Muito bem. O Ivo Gomes do Nascimento. Está aí o Ivo? Está ali o Ivo. Vem cá, Ivo. E também... estavam na reunião? Está vendo? Está vendo? Desculpa por ele. Pede desculpa. Desculpa. Silvia Cristina Nascimento. Cadê a Silvia? Está ali também, pode chegar. E a Ana Carolina do Nascimento também. Deve chegar, por favor. Agora esses aqui. É a Jolene Júlio Oliveira. Está, Jolene? Que ela entregou a ficha, mas às vezes acontecem as situações. Hoje em dia, as pessoas trabalham em horário comercial, domingo, às vezes trabalham no comércio, não é fácil. O Rodrigo Farias Bastos, eu vi o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Vem cá. Também está sendo recebido hoje. O Luiz Carlos Alves Oliveira e a Viviane Cristina de Souza. Estão? Só faça um sinalzinho com a mão para que a gente possa reconhecer. Muito bem, não estão também. Me ajuda aqui, pastor Daniel Antônio. Esses aqui não estão. Lucas de Castro Mendes Silva. Ah, o Lucão está aí, ó. Muito bem. Então só esses que não estão. Eis que te digo que sei porque mudou o tempo hoje. Lucão? Denso, até que enfim, velho. Tá louco, hein? Graças a Deus. Eu quero pedir liberdade para voltar as minhas costas para vocês, para de frente falar com vocês sobre a alegria que nós temos de recebê-los aqui na comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês fazem parte de uma igreja centenária. É uma igreja que nasceu há mais de 100 anos, com uma mensagem de santidade ao Senhor. Nós temos uma identidade bem definida. Nós não nos deixamos levar por ventos de doutrinas, por modismos. Nós cremos que a nós, nazarenos, foi confiada a mensagem de santidade ao Senhor. Somos hoje mais de 2 milhões de membros, espalhados em mais de 159 países. Somos hoje um povo que se reúne dominicalmente em mais de 23 mil igrejas, espalhadas pelos 4 cantos da terra. É uma igreja que abre as suas portas para recebê-los com um desafio: que vocês incorporem a mensagem de santidade, que vocês vivam uma vida santa, que honra ao Senhor, que vocês possam usar os dons e talentos que o Senhor distribui dentro da sua igreja para servir o povo e para impactar essa cidade. Cremos que Campinas pode se transformar numa cidade muito melhor, não só pela política, mas pela interferência de um povo santo que caminha pelas ruas da cidade. E nós contamos com você. Queremos que vocês se envolvam nos diversos ministérios. Hoje temos mais de 30 ministérios nessa igreja. Mas talvez você diga assim: pastor, o ministério que eu gosto não tem. Pode começar que nós vamos te ajudar. Nós vamos te encorajar, vamos te apoiar.
Então, em nome da Igreja do Nazareno, espalhado ao redor do mundo, e em nome da Igreja do Nazareno, Central de Campinas, na sua extensão, que é a Comunidade da Esperança, nós queremos dar a vocês as boas-vindas em nome do Senhor Jesus, querendo recebê-los com carinho, para que vocês venham somar conosco, e que vocês possam fazer com que essa soma se transforme numa outra ação matemática, operação matemática, multiplicação, que através da vida de vocês, outros possam vir, descerem as águas, juntarem-se a nós, para que nós possamos chacoalhar essa cidade, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês são bem-vindos. Eu vou pedir para aqueles que estão aqui perto, os pastores vão chegar, os demais irmãos vão recebê-los com carinho e um aplauso ao nome de Jesus. São bem-vindos, viu, meus queridos? Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. Beijo. Oi, lindão. Deus abençoe. Fica de pé mais uma vez aí. Você vai abrir a sua Bíblia num livro mais difícil de achar, Gênesis. Até sem querer você acha. Gênesis, capítulo 6. Livro do Gênesis, capítulo 6. Eu vou procurar correr o máximo possível aqui, dentro do tempo que nos resta, para que a gente possa, com muita percepção e também atenção, poder receber aquilo que eu tenho certeza o Senhor tem a manifestar sobre a vida da sua igreja. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo de número 22, para que adiantemos aqui o nosso texto. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Vamos curvar a nossa cabeça mais uma vez, fechar os nossos olhos. Pai, nós mais uma vez nos prostramos diante da Tua soberania e pedimos para que o Teu Espírito, mais uma vez, fale conosco, para que saiamos daqui edificados com a revelação da Tua palavra. Leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, e que possamos, ó Deus, ter o nosso coração sensível à Tua voz, para que esse seja um tempo de edificação para nós,
e para louvor do teu santo nome. Oramos assim no nome de Jesus. E você diz amém. Pode assentar-se, por favor. Eu não sei se você já notou, mas existem algumas pessoas que alegram a vida da gente. Tem gente que literalmente muda o ambiente com a sua presença. Tem gente que quando a gente vê essa pessoa, a gente abre um sorriso imediato. Tem gente que tem esse poder mágico de fazer com que o dia da gente fique melhor, fique mais agradável. Quando essa pessoa surge, quando entra no ambiente, quando chega em casa, ou quando toca o telefone, você vê que essa pessoa que está ligando, você se atende no primeiro toque. Tem uns que você deixa tocar 15 até cair. Mas esse não, você atende no primeiro toque. Porque você sabe que a conversa vai ser edificante. A conversa vai ser boa. A conversa vai edificar a tua alma, vai alegrar o teu coração. Da boca dessa pessoa vai sair palavras que edificam, que trazem glória ao nome do Senhor. É gente que tem o poder de pôr um sorriso no rosto da gente. Em contrapartida, tem gente que faz o efeito contrário. Tem gente também que tem o poder de azedar o dia da gente. Que fala alguma coisa, e aliás o som da voz já incomoda. É gente que a primeira coisa que vai sair dos lábios dela é reclamação, é murmuração, é fofoca. E aí o que acontece? Você começa a evitar esse tipo de gente. Esse tipo de gente tem um objetivo sempre em comum. Eles têm o poder de influenciar o ambiente negativamente. É gente que entra e parece que o dia ensolarado se transforma em densas nuvens. Entra e diz: ih, casa caiu. Tudo estava gostoso, tudo estava harmonioso, tudo estava abençoado, mas entra alguém e muda o cenário. Mas eu não quero dar crédito a esse tipo de gente não merece crédito. Eu quero falar do primeiro tipo de gente que eu citei. Gente que tem o poder de mudar o cenário, de mudar o ambiente, de fazer com que a semana fique agradável, de fazer com que, através de uma simples ligação, de uma mensagem de texto, de um WhatsApp, o dia se torne um dia melhor. Um versículo, uma palavra de ânimo, de encorajamento, algo que faça com que a nossa vida mude. O texto lido é um texto muito conhecido, é um texto que fala, aliás, ele já virou filme, um filme muito do cabeludo, mas virou, que é o filme Noé, que saiu, que não tinha nada de Noé. O Noé estava mais para o membro do X-Men do que para qualquer outra coisa. Mas saiu o filme, muita gente, eu cresci na igreja ouvindo a história de Noé e da arca e do dilúvio. Mas a gente tem que entender qual era o cenário. O cenário não era nem um pouco favorável. A Bíblia diz que o cenário no qual Noé vivia era um cenário onde a maldade havia se multiplicado. É incrível o poder de multiplicação da maldade. A maldade é como um câncer fora de controle. Ela vai invadindo todos os membros, e por mais que a gente procure de alguma forma evitar com que essa disseminação aconteça, parece que ela é quase que infreável. A maldade se multiplica. Ela não é adicionada só não, ela não é só acrescentada um ponto a um ponto, é a multiplicação. E você sabe que no fator da multiplicação, eu nunca fui um Albert Einstein da matemática, mas eu sei que quanto mais o número que você multiplica é acrescido, a multiplicação ela fica cada vez maior. É assim que a tabuada funciona. Aliás, eu estava estudando tabuada com a minha filha hoje à noite. Eu percebi, hoje à tarde, melhor dizendo, percebi que eu não lembro mais nada. Eu já lembro, estava fazendo tabuada dos 7, irmãos. Pensa numa derrota. Eu não sabia mais nada. Ela dizia: filha, tabuada. Eu aqui no celular: peraí que eu vou te falar, filha. Mas a gente vai percebendo que quanto maior o número, maior o resultado
quando é multiplicado por um número maior. O que a gente percebe é de que o cenário da vida em que Noé vivia não é muito diferente do nosso. A maldade tem se multiplicado. Basta você ligar a televisão e assistir o Datenão. Jesus de Nazaré. Se você assistir qualquer um desses problemas, corta para mim, Percival. Se você assistir um negócio desse, 5 minutos, você entra em síndrome do pânico. Você não sai mais de casa. Você manda lacrar tudo, lacra geral, lacra. E você não tem coragem nem de buscar pão na padaria. Por quê? Porque a maldade tem se multiplicado. Teve uma rebelião num presídio no norte do país. O pessoal começou a arrancar a cabeça um do outro, como se fosse criança brincando, arrancar a cabeça de boneca. Arrancava a cabeça, jogava para o outro, levantava, fazia assim para a televisão. A maldade tem se multiplicado. Os dias são difíceis. Os dias são maus, os dias são de um levante cada vez mais assustador do pecado, afrontando de forma assim, quase que sem percepção alguma no passado, nos nossos dias hoje. Os dias são difíceis. O texto diz que esse homem chamado Noé, diz que vivia num tempo onde o desígnio do coração do homem era todo mal. Todo. Era como se Deus olhasse para a terra e não encontrasse um sequer que tivesse no coração uma gota de temor a Deus. A verdade é que essa realidade aonde Noé está inserido gera algo no coração de Deus. Tristeza. Se há algo que entristece o coração de Deus é o pecado. O pecado produz tristeza profunda no coração de Deus. Eu não tenho nenhuma base para talvez afirmar categoricamente que Deus chora, derrama lágrimas, mas eu sei que se isso acontecesse, o motivo principal seria o pecado. É ver um povo, um ser que Ele criou para o louvor da sua glória, porque é para isso que nós fomos criados. O homem foi criado com um objetivo, para o louvor da glória do Senhor. Nós somos aquilo que a Bíblia chama de a primazia da criação. Aquilo que é a perfeição. Deus deixou para o último dia. Aquilo que Ele fechou a sua grande obra-prima. Deus então olha para o homem e a corrupção estava se levantando de tal maneira que Deus se entristece. Eu fico pensando qual é a reação do Senhor Deus ao olhar para a vida na terra hoje. O que Ele percebe assistindo o Brasil urgente. Já imaginou? Numa televisão, no céu da televisão deve ser grande. Quantas polegadas, hein, irmão? O negócio deve ser grande, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele vê tudo. A televisão é grande lá no céu. É televisão no céu, viu, irmãos? Deixa eu esclarecer isso aqui, porque depois vai ter um irmão que vai dizer assim: o pastor disse que tem TV lá no céu. Não, não tem. É brincadeira. Tá? Só para esclarecer. Deus vê tudo. Você imagina o que Ele assiste do seu alto e sublime trono, vendo o que está acontecendo. A corrupção do gênero humano, a maldade se multiplicando, todo o desígnio do coração mau. No meio disso tudo, o que Deus está procurando? Deus está procurando agentes de mudança. Deus não desiste do plano que Ele tem para nós. Eu creio que Deus tem o poder de levantar uma pessoa e mudar o ambiente, mudar o cenário. Eu creio que na tua família, se Deus encontrar alguém, supostamente você, com um coração que teme a Deus, a tua família vai ter transformada por sua causa. Toda a história de tristeza, de decepção, de vergonha, que talvez você tenha carregado até aqui, por sua causa, isso vai mudar para a honra e glória do nome do Senhor. O texto diz que, no meio disso tudo,
no meio desse cenário tenebroso, assustador, surge esse homem. Esse tipo de homem que eu citei, que quando chega, eu acho que não era um cara extraordinário. Porque todo mundo que anda com Deus é gente acima da média. Pelo menos é para ser. Gente que anda com Deus, ele exala o perfume de Cristo. Gente que anda com Deus, a vida de Cristo está nele. Então aonde ele chega, tudo tem que mudar. Noé era um homem que andava com Deus. E por ele andar com Deus, o texto diz, e é daqui que eu quero partir hoje à noite, no verso de número 8, em meio a tudo isso, há um porém. No meio de um cenário de tristeza, de vergonha, de maldade, de corrupção do gênero humano, o versículo 8 diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Como é que a gente consegue achar graça diante de Deus? Não é quando alguém olha para uma criança e diz assim: ai que gracinha, ai que belezinha. Não é porque ele é bochechudinho, Deus não se impressiona com o tamanho da sua bochecha. Deus não se impressiona se os seus cabelos são ondulados e brilhantes. Deus não acha graça em você quando você cita, talvez da decoração dos seus versículos, algumas frases de efeito. Não. O que chama a atenção de Deus é o fato de andarmos com Ele e temermos a Ele. No meio disso tudo, me chama a atenção algo que eu quero que você entenda hoje à noite. É possível, eu quero que você preste muita atenção nisso. É possível, no meio de um cenário de pecado, de corrupção, de maldade, encontrar homens e mulheres que andam com Deus. Você pode dizer amém para isso ou não? É possível, no meio dessa situação toda, aonde a gente ouve desculpas esfarrapadas de alguns que dizem: pastor, a carne é fraca, está todo mundo fazendo. Qual o problema? Hoje está na moda. Noé, ele destoa a conversa. No meio de um grupo de contemporâneos, a Bíblia diz. O texto diz no verso de número 9, de que este Noé era homem justo e íntegro aonde? Aonde, gente? Entre os seus contemporâneos. Ele não vivia numa redoma de vidro, fazendo um mantra gospel. Estou aqui, eu não me misturo. Eu não tenho nada a ver com isso. É meio papal, né? Não, Noé no meio do povo. Ele se guardava íntegro para Deus. É possível você no seu trabalho guardar-se íntegro para Deus. É possível você na faculdade guardar-se íntegro para Deus. É possível no meio do grupo que você convive, seja lá onde for, guardar-se íntegro para Deus. Porque tem gente que defende o isolamento da classe. Eu vou me isolar. Eu vou me afastar, porque pastor, não dá mais para andar nesse mundo. Meu irmão, não foi isso que Jesus nos disse. Jesus, na oração sacerdotal, não pediu para que Deus tirasse os discípulos do mundo. Ele disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. É possível viver no meio desse cenário de grande pecado e guardar-se para Deus. É possível viver uma vida santa, íntegra e reta e andar com Deus. É possível você ser bem-sucedido dos negócios sem entrar nas falcatruas do meio. É possível. Eu não preciso me contaminar, porque é esses que encontram graça diante do Senhor. Provavelmente Noé não se assentava na roda dos escarnecedores. Provavelmente Noé, ele não ouvia as piadinhas sujas e não compartilhava os vídeos obscenos que recebia no seu smartphone. Noé guardava-se conforme aquilo que Tiago escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 27, que a religião pura e sem mácula é essa: levar o evangelho aos órfãos e às viúvas e guardar-se incontaminado neste mundo. É possível. Porque tem gente que acha que hoje é impossível. Pastor, isso aí está igual Tom Cruise, missão impossível. Não tem jeito.
Como é que eu vou viver uma vida santa? Não está fácil, pastor. Ligo o computador, tem coisa me chamando para o pecado. Eu ligo a televisão e hoje não tem mais esse negócio. Porque antigamente você ligava a televisão, você sabia que era depois das 10 que a coisa começava a ficar cabeluda. Agora, meu irmão, não tem dia nem hora. É qualquer horário. Você liga a televisão, qualquer hora, você tem que vigiar. A vigilância agora é constante. Lá em casa a gente tem TV a cabo, e você sabe que tem um controle de paz. Sabia disso ou não? Sabia ou não, gente? Estou aqui te ajudando, olha aí. Você coloca lá qual é o tipo de classificação que você quer permitir com que os seus filhos assistam. E aí você bloqueia, bota uma senha. Esses dias eu estava lá, passando no canal, era final de tarde. Não entrava com nenhum canal. Canal bloqueado. Canal bloqueado. Entre com a senha. Canal bloqueado. Era 6 da tarde. A coisa está feia. Aí tem gente que diz assim, mas como é que pode? Pode. Nós podemos continuar a achar graça diante de Deus dessa maneira. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. Ele era inteiro na presença de Deus. Noé não se deixava influenciar pelo meio. Ele influenciava o meio. Esse é o papel da igreja, meu irmão. Esse é o teu papel. Tem gente que se isola da família depois que converte. Não vou mais na casa dos meus pais. Por quê? Me converti. Ah, é? Não vou mais nas festas de família, pastor. Porque quando eu vou, a cachaça come solta. A canjibrina roda geral. É uma festa, pastor. E eu agora sou puro demais. E eu não posso mais me expor a esse meio. Desde quando? Jesus, ele era condenado por sentar e comer com pecadores. Mas uma coisa, aquele com quem ele sentava não saía mais da presença dele do jeito que ele estava. O pecador saía confessando o seu pecado, deixando o pecado, reconhecendo uma vida errada e andando com Deus para valer. A gente não ajuda se isolando. Noé, ele vivia com os contemporâneos. Mas mesmo no meio, ele se guardava puro. E ele influenciava. Até gente diz, pastor, eu não vou nas festas de família, porque todo mundo bebe. Ué, só porque todo mundo bebe, você vai beber? Você dá o exemplo. Vai todo mundo perguntar, no início vão fazer chacota com você. E, olha lá, o Bíblia. Olha lá, isso aí virou lá o mané agora. Trouxa. Está lá. Ih, virou bobão, ó. Antigamente tomava todas. Você deixa. Sabe por quê? A glória de Cristo vai resplandecer na sua vida. A glória de Cristo vai resplandecer na sua vida. E você vai achar graça diante de Deus. Noé achou graça, por quê? Porque no meio de um cenário totalmente adverso, ele se manteve puro para Deus. Meu irmão, Deus está à procura de homens e mulheres cujo coração seja totalmente dele. É por isso que Crônicas traz essa palavra lá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando Deus encontra, é aqui que eu quero te ajudar a entender. Quando Deus encontra alguém assim, se prepara. Deus vai colocar algo grande na tua mão. Às vezes nós queremos que Deus ponha coisa grande na nossa mão, mas a gente não quer se achar com graça diante de Deus. Não. Há sempre uma recompensa. Quando Deus acha alguém que é íntegro, que é justo, que anda com Ele, Deus confia a Ele algo grande a ser realizado. Foi o que aconteceu com Noé. O decreto de Deus já havia sido dado. Ele havia se arrependido. Olha o que diz o verso 7. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Não vai sobrar nada, nenhum. Mas quando Deus encontra um homem e uma mulher que acham graça diante dele, que não se contaminam, que andam com Deus para valer, Deus disse assim, eu vou usar a vida dele para mudar esse cenário.
Eu vou usar a vida dele para mudar esse contexto. Deus quer usar você, meu querido. Deus quer usar você, minha filha, para mudar o contexto da sua casa. Através da sua vida, tudo vai mudar. Talvez todo mundo tenha dito assim: já desisti, já não tem mais jeito. Ah, mas se Deus encontrar alguém o qual ele possa dizer: fulano de tal achou graça diante dos meus olhos, Beltrana achou graça diante dos meus olhos, através dessa vida Deus fará coisas extraordinárias. Não se deixa corromper com o restante do mundo. Todo mundo vai, eu vou também. Já viu aquele povo que vai na onda? É o povo que vai no embalo. É segundo o ditado popular, é o Maria vai com as outras. Ele não pode, o cara não tem convicção da sua fé. Um dia ele está na igreja, ele parece que é a personificação do Pentecoste na terra. Ele é o tição vivo que foi tirado do altar. Ele quase que vira o personagem do Quarteto Fantástico, a tocha humana. É fogo. Ah, meu Deus. Ele sai voando, meu Deus. Onde ele cospe é fogo. Agora, quando ele tira do ambiente, ele se adapta, é um verdadeiro camaleão. Ele não pode ir, ele muda de cor. Você já viu o camaleão? Camaleão, você encosta ele de um lado, ele vai mudando a cor. E é um negócio assim, e a cara do camaleão, eu gosto da cara do camaleão. Porque ele diz assim: só me observa. E o zoinho vai fazendo assim, não é? Cada um olha para um lado. E aí ele encosta, ele vai mudando de cor. Tem gente que é assim, quando ele entra no ambiente da igreja, ele vira um pentecostal, ele levanta a mão. Eu vi lá, nós estávamos no café de pastores. Tinha uns camaradas lá, uns políticos, mas não é crente. Meu irmão, até versículo o cara citou. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o cara fala: aqui estamos na presença daquele que é o médico dos médicos. Aonde a ciência encontra o seu limite, Deus começa a operar. Falei: rapaz, ó. Foi ou não foi, Dano? O Dano estava comigo. Meu Deus, eu falei: que isso? Vou levar ele para pregar lá na igreja. Mas o cara sai dali, ele vai para a roda do atabaque, ele começa. Do mesmo jeito. O quê? Ele bate cabeça. Do mesmo jeito. Porque ele se deixa influenciar pelo ambiente. Crente, gente que quer atrair o olhar de Deus sobre a sua vida, ele é quem é, seja na presença de quem for. Pode dar risada, mas eu sou crente em Jesus. Tem gente que diz assim: pastor, mas estava tudo, foi uma recepção do casamento. Deus vai falar agora assim, de uma forma bem delicada. Vai doer um pouquinho, mas é para o teu bem. O cara vai na recepção do casamento, aí ele olha para um lado, não vê ninguém. Ele olha para o outro lado, ele diz: também ninguém. Aí sabe o que ele faz? Ele aceita o copinho, a latinha. E ele começa: estamos aqui no ambiente tal. E ele se mistura. Ele é aquele tipo de inseto que ele se mistura na vegetação. E você não acha mais ele. Ele entra, ele se camufla. Ele muda de cor, ele muda até, as palavras dele mudam. Ele estava até então falando coisas que edificavam. Ele citava versículos, ele falava coisas inauditas. Mas entra na roda dos escarnecedores. Ele é o que tem a piada mais suja. Ele sabe a última, ele sabe. Ele sabe, ele está atualizado. Afinal de contas, ele recebe uma atualização online. E esse nunca vai achar graça diante dos olhos de Deus. Esse nunca vai fazer nada grande para Deus. Porque quem faz coisas grandes para Deus é quem se guarda incontaminado nesse mundo. Não importa, no meio dos contemporâneos, pode todo mundo estar fazendo, mas eu nado contra a correnteza. Eu vou na contramão do mundo. Meu irmão, a coisa está feia por aí. Atente pastor, nós temos que começar a dizer: sei não, hein?
Não sei não. Teve uma hora lá que foi tirar umas fotos, eu dei uma de ninja. Eu desapareci, eu falei, nessa foto eu não apareço, Jesus amado. Se me tirar uma foto do lado de um cara desse, pronto, estou perdido. Porque eu sei, teve uma procissão assim, porque o que tem de papagaio de pirata. Não pode ter uma figura pública que o pessoal já começa os pescoção. Aparece atrás, fica dando tchau lá no fundo. Né? No plano de fundo da câmera, aparece assim, ó. Sabe por quê? A Bíblia diz que você tem que fugir de algumas coisas, até da aparência do mal, gente. O que? Não sei. O que ele anda falando, o que ele anda fazendo, o que ele anda defendendo, não é aquilo que eu acredito, não é aquilo que a Bíblia confessa. Estou fora. Porque tem gente que está querendo ser popular e perdendo a sua integridade. Meu irmão, nós não fomos chamados para sermos populistas. Nós fomos chamados para ser um povo santo. O populismo não produz santidade. Noé não era um cara popular. Não era na terra, mas era no céu. Se tinha um nome que rodava as ruas de ouro, era o nome de Noé. Assim como era o nome de Jó. A ponto de que quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, o que é que Deus disse? Ele disse para o próprio diabo: viste o meu servo Jó. Você tem visto ele? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que a gente está querendo chamar a atenção? Nós queremos ser populares na escola, no trabalho, nas redes sociais. De vez em quando, gente, eu ligo assim minhas redes sociais. Eu tenho rede social. Eu acesso. Eu faço assim. Não pode ser. Vamos ver o profile. Vamos ver o perfil dessa pessoa. Não, mas esse cara é da igreja. Não, mas não pode ser. Porque no meu perfil, quando aparece a página, só aparece gente que você é amigo, concorda ou não? Ou seja, na sua página é para aparecer coisa que vai abençoar o teu coração. De vez em quando aparece um negócio, eu falo, sangue de Jesus tem poder. Que é isso, meu pai? Aí você vai ver, o cara quer ser popular, ele quer saber quantas curtidas ele vai ter. Aí ele bota um negócio que todo mundo vai curtir, mas no céu, Deus já deu os unlike para você, ó, unlike. Deu um like em você. Meu irmão, ou a gente aprende a encontrar favor e graça diante do Senhor, ou a gente vai viver uma vida sem sentido. Foi por conta daquilo que Noé era, que Deus confiou algo grande a ele. Deus só vai confiar coisas grandes àqueles que são algo diante dele. Deus nunca vai mandar você fazer algo sem que você seja alguém na presença dele primeiro. Porque Noé era um homem que andava com Deus. Deus o chama para fazer algo grande para ele. Eu creio que nesses dias Deus está à procura de gente como Noé. De gente que muda o ambiente. De gente que ele possa confiar uma grande tarefa para mudar o contexto do lugar onde ele se encontra. Meu irmão, eu não creio que está sendo mais construída uma grande arca por aí. Eu não creio que a gente vai aí pegar medidas como Noé recebeu, tábuas de ciprestes, e aí dá toda a orientação, a abertura, todos os detalhes da arca são recebidos, mas eu creio que eu e você podemos criar um ambiente seguro no lugar aonde Deus nos colocou. Um lugar onde a gente possa criar um ambiente onde as pessoas podem ser convidadas para vir, para receber algo novo e guardar-se incontaminada do mundo. Na tua casa pode ser construída uma arca através das tuas mãos. Da tua família que está sendo conduzida à destruição e à vergonha. Porque é isso que vai acontecer com esse mundo, meu irmão. Aqueles que não andam com o Senhor Jesus serão lançados num lago de fogo e enxofre. Não mais agora
destruídos pela violência das águas, mas pela violência do fogo eterno. Eu e você podemos apontar para os nossos, seja no trabalho, seja na escola, seja até mesmo dentro da igreja. Há uma esperança, há um escape, há uma porta. Eu não sei se você nota, mas o texto diz que no relato que Deus dá a Noé de como ele deveria edificar a arca só tinha uma porta, não tinha várias portas. Aqui é uma representação, a Bíblia chama e a teologia classifica isso como tipologia. A porta da arca simboliza Cristo Jesus. Eu sou a porta. Noé, ele aponta para o mundo uma esperança. Eu e você temos que apontar para o mundo uma esperança. Eu e você temos que ser aquele tipo de gente que eu disse no início, que quando entra num lugar, o ambiente muda para melhor. Não é porque você é engraçado, não é porque você é legal, mas é porque Cristo habita em você. E quando você abre a boca, as portas do inferno caem, os demônios correm, a doença cai por terra, porque quando um homem e uma mulher de Deus entra no ambiente, ele melhora. Não era assim. Ele encontrou graça diante do Senhor e recebe uma tarefa. Por conta disso, olha o que acontece. Ele impacta e marca a sua geração. Meu irmão, eu não sei você, mas eu não quero passar nessa vida sem impactar essa geração que Deus me colocou. Eu quero fazer a diferença na minha família, na minha descendência. Eu quero que se ouça a meu respeito, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, de que nós tivemos na nossa árvore genealógica. Não foi nenhum Rockefeller, mas foi um homem que andou com Deus. Foi um homem que não se contaminou, um homem que não barganhou a palavra, mas um homem que apontou para a gente uma esperança que é Jesus. É isso que Deus está à procura. É isso que Deus te oferece hoje à noite. A oportunidade de fazer algo grande para Deus. Por causa de Noé, Ele dá início a um novo tempo na história da humanidade. Por causa de Noé, a sua descendência agora provou a terra. A semente de Adão contida nele agora começa a se espalhar novamente. O plano de Deus foi mudado por causa da vida de um homem. De um homem. Você não sabe o potencial que está sobre a sua vida. Se você andar com Deus, se você se guardar puro, íntegro e reto, se prepara, moço e moça. Se prepara, meu irmão, minha irmã. O que Deus vai fazer através da sua vida é algo sem precedentes. É algo grande, é algo maravilhoso, é algo grandioso, para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. É assim que Noé o faz. Ele abençoa a sua casa, ele abençoa a sua descendência. Mas olha o segredo de Noé. Versículo 22, eu estou acabando. O versículo 22 diz que assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Deus está dando ordens a você aqui hoje à noite, para andar na presença dEle, para viver vida santa, para viver. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu sonho tanto em viver um testemunho como esse que eu vi hoje à noite. De gente no altar, tendo restaurado a família, o relacionamento com os filhos. Eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Pode ter certeza, isso é possível quando você busca Deus, quando você não se deixa contaminar. Deus não tem prediletos, meu irmão. Deus não joga rifa na igreja. Vamos a rifa, compra um número aí, vamos lá, quem sabe, ó, sua vez, meu irmão. Todo mundo aqui é alvo do favor de Deus, sem exceção. O que Ele está à procura é de homens e mulheres que dizem: eu quero o melhor de Deus, eu vou andar com Deus, eu não vou negociar minha fé, eu não vou negociar os meus princípios, eu vou andar na palavra. Você pode ter certeza, Deus vai fazer algo grande na sua vida. O teu nome vai ser deixado na história, nos anais da história. O teu nome vai permanecer e vai gente dizer: teve um homem, teve uma mulher, de que mesmo em meio ao cenário de corrupção, de pecado, aonde a maldade havia se multiplicado,
ele guardou-se puro, ela guardou-se íntegra, e por conta disso, a casa dela foi preservada, e por conta disso, Deus o elevou, Deus o exaltou. Deus pode fazer a mesma coisa com você. Você crê nisso hoje à noite? Você quer que Deus pode usá-lo? Agora Deus está apenas pedindo para você: separe-se, consagre-se, busca a minha presença. Foi isso que Deus disse para Abraão, quando deu a ele uma tarefa, diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe qual foi a orientação de Deus a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito, o resto cuido eu. A única coisa que Deus está dizendo para você é: anda na minha presença. Ser perfeito não quer dizer que você está alheio de defeito. Ser perfeito é alguém que busca andar direito com Deus. É isso. Anda na minha presença e ser perfeito. E Deus te diz: o resto eu garanto. Vai dar tudo certo, as melhores portas vão se abrir, os maiores milagres vão acontecer, os maiores feitos serão realizados, se você simplesmente se guardar incontaminado, se você andar na minha presença, se você me amar mais do que todas as coisas, você vai ver o que eu vou fazer através da sua vida. Deus hoje está olhando para este lugar. Você talvez tenha entrado aqui e tenha ficado desapercebido e alheio ao olhar de muita gente, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está procurando gente no qual Ele possa dizer: aquela achou graça diante dos meus olhos, aquele achou graça diante dos meus olhos. Foi assim com Davi, meu irmão, no meio de um rebanho, estava todo mundo lá, o desfile do Mister Israel, na casa de Jessé, todo mundo lá, Eliabe, numa panca de Arnold Schwarzenegger, todo. Deus não se impressiona. Deus sabia, lá no meio de um rebanho, cheirando a ovelha, tinha um menino que amava a Deus, que se guardava puro, de que era obediente e tinha prazer nas leis do Senhor, e nela meditava de dia e de noite. Aí Deus diz assim: deixa eu tirar esse menino no meio do rebanho, eu vou fazê-lo rei de Israel. Deus continua fazendo a mesma coisa. Tem gente procurando celebridade, lugares de exposição pública. Deus está à procura de homens e mulheres cujo coração é totalmente dele. Foi assim com Noé, no meio de um cenário de vergonha e pecado. Ele olha e diz: Noé, está ali, ó. Ele achou graça. Vou usá-lo de maneira tal que a sua história vai ser contada milhares e milhares e milhares de anos depois. Noé não tem aqui nenhum talento relatado. Noé era um baita de um carpinteiro. Ele sabia prumar uma tábua como ninguém. Ele usava os instrumentos da época com uma destreza fora do comum. Diz isso? Meu irmão, é Deus quem dá o talento. Quando o tabernáculo de Moisés for construído, é só você ler a Bíblia. Ele distribuiu dons e talentos entre o povo. O povo não sabia nada. O povo era escravo. O povo sabia fazer tijolo de barro. Todos eles. Ninguém sabia fazer nada, adereços, nenhuma escultura de ouro, nada. Todos os instrumentos do templo. Quando as ofertas chegam, a palavra de Deus diz que Ele distribui talentos entre o povo. Meu irmão, tudo o que você precisa, Deus pode te oferecer. A única coisa que Ele está à procura é de um coração que ama e teme o Senhor. Por isso que o texto de Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. É o teu coração que eu quero. Anda na minha presença. O resto eu vou dar conta. Tem gente que fica achando, foi isso que Salomão disse: o muito estudo é enfado. Ele estudou, ele se preparou, ele fez. Sabe o que ele percebeu? Nada, não vale nada. Porque quando a gente anda com Deus, Ele adestra as nossas mãos para a obra, diz o salmista. Ele vai adestrar as tuas mãos, e você então vai poder fazer algo grande para o louvor do seu santo nome. Amém? Fique de pé, deixa eu orar com você.